Shalom. Vamos começar o contexto bíblico no livro de Atos, capítulo 17. Versículo 27, verso 28 está escrito: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Bom, tudo provém de Deus. Tudo provém do Criador. Tudo provém dele. Nele encontramos o socorro que precisamos no dia mau. Por isso, para entrar na vida de alguém no estado de ideia de suicídio, você precisa de se posicionar com a visão da Escritura e não com a visão humana ou religiosa, pois não se trata de uma obra humana, mas divina. Lembre-se, o Criador conhece a sua criação, o Senhor conhece seu servo e o Pai conhece seu Filho. Isso aí é o que nós temos abordado ao longo dos últimos 2 vídeos que foram postados no canal. De repente, para alguns, já não se tornou mais um tema de interesse. Veja bem, eu estou lidando com pessoas e cada um tem em si a sua estrutura. E essas estruturas têm que ser respeitadas. Eu não conheço a sua estrutura, mas o Pai conhece. O Senhor conhece a estrutura de cada um de nós. Por isso nós nos posicionamos segundo a revelação da Escritura, com o fim de que nele todas as coisas sejam esclarecidas. É importante que você que está atravessando este momento, nós estaremos apresentando aqui 3 classes, nas quais, no decorrer da profundidade, um teor maior do tema em questão, que é a prevenção ao suicídio e o combate contra o autoextermínio, nós estaremos abordando temas profundos, né? São feridas que serão abertas. São pessoas que têm que estar preparadas emocionalmente, psicologicamente para participar dessas aulas. Essa série, ela tem uma sequência introdutória, uma sequência de ruptura, que é a parte mais cirúrgica dos temas que serão abordados. Por isso é importante que tudo isso seja envolvido dentro de um trabalho onde a proposta seja de realmente de norteá-las, prepará-las. Eu acredito que há muitas almas que precisam deste socorro. E o Pai, o Criador, está preparando você para isso, para ser um agente de transformador de ambiente. Aonde havia trevas, você será luz. Aonde havia dor, você será o remédio de Deus. Aonde havia feridas, o Pai, o Criador, irá usar você para sarar essa terra ferida. É importante que você se deixe ser ensinado, se permita ser instruído, admoestado, para que quando chegar a hora, e vai chegar, você vai ser um ponto de ancoragem para a alma de pessoas aflitas, necessitadas e oprimidas. Mas lembre-se, tem que ser pela Escritura, porque somente o Abba nos conhece como ninguém. Salmo 103, verso 14. O Senhor conhece a nossa estrutura e Ele se lembra de que somos pó, ou seja, Ele conhece a nossa estrutura, os elementos do nosso corpo e toda a sua composição, porque somos formados por Ele. E Ele se lembra de que somos pó, ou seja, a nossa fragilidade humana. Não se esqueça do Salmo 139. Ele sonda, conhece, sabe e entende. Somente Ele sonda corações, prova os pensamentos, porque conhece, Ele sabe o que se passa dentro de nós e Ele entende a nossa limitação. E Ele nos entende melhor do que qualquer um. Por isso é importante tudo o que acontece conosco levarmos a Ele e colocarmos diante dEle. Ok?
Então essa será sempre a nossa base dentro desta série Fala e Não Te Cales. Nesta série vamos tratar com 3 classes de pessoas e a partir daí entraremos num momento mais detalhado e minucioso dentro delas. E essas 3 classes são aqueles que tentaram o suicídio, aqueles que perderam pessoas em virtude deste ato e aqueles que estão vivendo com isso, com algum parente, amigo, etc. Tanto para a classe A quanto para a classe C, ambas precisam compreender o que é o suicídio, como lidar com isso, quais são as suas consequências, existe tratamento que resolva, como se posicionar nesses casos. Veja bem, é importante que você que está vivendo dentro da classe A, da classe C, compreenda. No início do vídeo que foi inaugurado, nós falamos sobre a história de Mike M., o jovem que aos 17 anos, após reformar o seu Mustang amarelo, em 1968, os pais chegaram às 23 horas e 52 minutos. Ele havia tirado a vida dentro do Mustang às 23 horas e 45 minutos, 7 minutos antes da chegada dos pais. E qual foi o princípio que eles adotaram no dia do enterro? Uma mensagem motivacional sobre o valor da vida. Eles usaram como base aí a fita amarela, que representava o Mustang amarelo, pelo qual o Mike era apaixonado pelo veículo. Em cada bilhete havia ali uma mensagem motivacional falando sobre o valor da vida. E realmente a vida tem um valor maravilhoso. As pessoas que intentam, esse ato contra a própria vida, elas precisam de ajuda. Isso não pode ser ignorado. Você, quando se deparar com uma pessoa que está pedindo socorro, que está em estado de depressão, de angústia profunda, o mínimo que você pode fazer é dar atenção para ela. Às vezes não é o que você tem para dizer, mas a sua disponibilidade em ouvir. Ela quer externar, isso tem que ser recíproco. De repente você pensa, nossa, a pessoa não fala coisa com coisa, não tem paciência. Olha, se chegar ao ápice da consumação do autoextermínio, você pode se sentir culpado por não ter sido útil quando poderia ser. Você pode carregar um trauma irreversível, de culpa, mesmo que você não foi o algoz. Mas pode saber que tal pessoa te procurou, mas você não se dispôs a dar-lhe a atenção que ela merecia ou que ela precisava, isso pode recair no seu psicológico. Você pode conviver com traumas de ter sido inútil quando alguém precisou. E o problema é que isso pode acarretar em você também. A insatisfação pela vida, o desprezo por ela, a ignorância, não querer mais saber disso porque foi culpa sua. E a culpa, quando ela entra, penetra na alma, é um problema para remover. É difícil de remover. Não é impossível. Mas compreendo uma pessoa que tem um corpo estranho dentro de si. Para abrir a ruptura, para fazer a cirurgia, remover aquele corpo estranho que pode ocasionar dores constantes, etc. É delicado. Em alguns casos, pode ficar sequelas, dependendo do tipo de cirurgia e de onde que estiver, o estado que aquele item estiver alojado. Ok? Então, tudo tem tratamento, sim. É possível lidar com essas questões? Sim. É possível que isso seja trabalhado? Sim. Deus pode fazer uma obra através disso. O Criador pode fazer uma obra através disso. Não perca a esperança. Ninguém é descartável para o Criador. O Pai, ele compreende a estrutura do homem como ninguém compreende. Ele sabe das coisas como ninguém sabe. Ele sonda onde ninguém pode sondar. E ele entende como ninguém entende. Ok? E na classe B, quanto à classe B, e aqueles que tiveram histórico de suicídio dentro da família, como lidar com essas pessoas? A condição é mais delicada. Pois essas pessoas que viveram essa experiência na família, elas convivem com traumas, convivem com dores, o momento é delicado.
ela vai receber muitas cartas, vai receber muitas mensagens, abraços, condolências, mas isso não será o divisor de água para a vida delas. Esse não será o método que irá trazer alento para essas pessoas. Como será então? Olha, a pessoa que atravessou este momento, seja de anos atrás ou recentemente, ela precisa de um tempo para vivenciar o luto. E o luto dela tem que ser respeitado. Você pode até se fazer presente, mas não precisa se fazer inconveniente. Não precisa falar demais, a pessoa não quer ouvir, ela não está com emocional para ouvir nada. Nem música, nem som, nem voz, nem conselhos, nem mesmo condolência ela está preparada. No momento desse, o que você pode oferecer? Olha, o Espírito Santo, ele não se faz presente na nossa vida. Quando estamos três abatidos, você está lá, cabisbaixo, mas o Espírito Santo está lá. Ele está consolando a alma, ele está agindo, ele está operando. Mas às vezes nem a sua voz se consegue ouvir, nem a voz do Criador se consegue ouvir. Assim também em pessoas nesse estágio, é se fazer presente, mas não inconveniente. É viver com ela a dor, estando com ela ali naquele momento, participando do momento dela, da dor dela, mas não gerando rupturas maiores. É simplesmente fazer presente, no abraço, na atitude, cuidando dela, fazendo as coisas do dia a dia que ela faria, agora não pode fazer mais. Esperar ela viver um momento de dor, ali externar toda a sua tristeza. E após isso, ela vai se manifestar, ela vai falar alguma coisa. Quando ela começar a se abrir, esse é o momento. E eu sei que diretamente estou falando com pessoas que perderam, que tiveram experiências difíceis. E com o passar dos dias, com o passar do tempo, como é que eu vou conviver com isso? Olha, é difícil na verdade. Mas quando vocês que perderam filhos, perderam parentes por conta do suicídio, olha, a morte, ela gera dor, independente do estágio dela, da condição ou da maneira como ela aconteceu. Tá? Seja por um acidente, seja por uma cirurgia mal realizada, seja por um autoextermínio, seja de qualquer maneira, a morte ela nunca trará alegria, felicidade, ela sempre trará luto, sempre deixará marcas, cicatrizes. Você precisa aprender a conviver com isso. Ou você irá lamentar pelo futuro que não teve com a pessoa que se foi, ou será grato a Deus pelo tempo que Ele te permitiu conviver com essa pessoa no dia a dia dela. E o que você pôde ser na vida dessa pessoa. A morte, ela é como a amputação de um membro do corpo. Você vai olhar para aquele membro do seu corpo que foi amputado. Não irá sentir dor, mas precisará adaptar a sua vida e conviver com isso, com essa amputação. Porque você sabe que nunca mais vai voltar. Não fala para criar uma falsa esperança, uma falsa expectativa dentro de uma coisa que não existe. Mas saber que aconteceu e usar isso como experiência para ajudar outras pessoas. Se achegar ao Criador, se achegar ao Pai. É isso que todos precisam fazer. Se achegar às Escrituras. Se acheguem às Escrituras. Busquem nas Escrituras. Eu creio em tudo que a Bíblia Sagrada diz, desde Gênesis até o Apocalipse, mesmo sabendo que há erros de interpretação, mas até que se apresente outro livro capaz de transformar a estrutura do homem e tudo que dentro dele há e revele com toda propriedade os desígnios do coração e é capaz de gerar feitos extraordinários na vida de quem quer que seja, a Bíblia Sagrada para mim ainda é e continuará sendo a Palavra de Deus. No próximo vídeo vamos falar sobre os personagens bíblicos que tiveram uma experiência lamentável dentro desse contexto
para saber que a coisa é muito mais antiga do que nós pensamos, não é verdade? E hoje, com o advento da tecnologia, com os meios de comunicação, das redes sociais, mídia social, a seu da internet, entre outros, e agora deste surto de pandemia, onde as pessoas estão enclausuladas dentro de casa, cheias de pânico e medo quanto às coisas que estão por vir, muitos, sem a mídia divulgar, já tomaram essa iniciativa errônea de dar término e interromper as suas próprias vidas. É lamentável, na verdade, saber que nós, por falta de sensibilidade, ou alguns, por conta do poder, estão permitindo que este mal esteja crescendo dentro de muitos lares. E são coisas que poderiam ser evitadas se todos voltassem às Escrituras. Portanto, no próximo vídeo vamos falar sobre os 4 personagens principais das Escrituras que tentaram contra a sua própria vida e lamentavelmente tiveram êxito. Detalhe, nós estaremos trabalhando dentro de cada um destes, seus sintomas, seu histórico, e através destes homens, desses personagens, poderemos então aprofundar dentro da realidade de cada um, dentro da sua lamentável postura ou condição, né, se eu posso dizer assim, atual. Portanto, é importantíssimo que você compreenda, né, este tratamento e se envolva com as informações, com o conhecimento, com a revelação que é transmitida para você através deste canal. E como eu havia dito anteriormente, convide outras pessoas, divulgue o vídeo, incentive outros a serem preparados para lidar com almas que estão com essa ideologia maligna que é o suicídio, assim como também outras pessoas que tiveram traumas por perdas, né, lamentáveis dentro deste mesmo campo, e assim poderemos ajudar tanto um quanto o outro, cumprindo então os princípios bíblicos. Carregai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Confessai as vossas culpas para que sareis. Então, no próximo vídeo, vamos falar sobre Aitofel, Saul, Sansão e, por último, falaremos, não pormenorizadamente, sobre Judas. Portanto, a você que tem acompanhado até aqui esta série, muito obrigado pela sua atenção. Se prepare para as coisas que estão por vir e seja você um agente que vai contribuir com o avanço do Evangelho e será muitas almas feridas nos laços do Calvário que nos unem em Cristo Jesus, nosso Senhor e vida eterna. Shalom a todos.